Olá a todos, estamos começando mais um Estúdio Mundo Voa. E olha, cada capítulo que está passando, a gente traz pessoas incríveis, vocês estão acompanhando, assim, pessoas com uma relevância ímpar, que a gente aprende muito, tem muitas aulas aqui sobre empreendedorismo, sobre a vida, sobre família, sobre vários temas muito importantes. Então, aprecie, se deleite nesse conteúdo sensacional. Mas vocês já sabem que eu não faço aqui nada sozinho. Eu sempre estou muito bem acompanhado dele, que é executivo B2B do Voa Negócios e também idealizador do FEL, meu amigo Guilherme Hentz, certo? Valeu, isso mesmo, Rapaz. isso aí, na paz. Obrigado, tô muito feliz por estar aqui ao teu lado e desse convidado incrível aí que logo a gente vai contar um pouquinho dele e querer saber um pouquinho mais das histórias que ele vai nos trazer no dia de hoje. Muito agradecido, né, pela Voa, por toda a equipe da Voa, por esse espaço incrível, né, que está abrindo suas portas, não só numa parceria que a gente vem já de muitos anos aí com o FEL, e para a gente poder fazer a gravação dessas memórias, da apresentação desses speakers incríveis desse projeto, né, o FEL, Fórum de Empreendedores Locais, que a gente está indo para a terceira edição, no qual a Voa, nessa próxima agora, está na cota Apresenta, né, na cota Master aí do projeto, ao lado da Estação Sapatão, de um outro grande parceiro, Samuel. E aqui estamos. Muito obrigado, então, a Voa. Que estúdio, enfim, né? Que estúdio. Que vibe, né? Que vibe. Esse azul voa aqui, muito bom, né? Muito bom. Então me fala agora, Gui, quem é o convidado de hoje? Porque o Gui, como um bom cara do B2B, ele tá sempre conectado com os grandes players aqui da região, tá fazendo todas as conexões mais incríveis e hoje você trouxe uma dessas conexões incríveis. Eu sou suspeito, eu sou muito grato, né, porque além de trazer pessoas muito importantes e relevantes aqui do nosso cenário do empreendedorismo local, não só local, né, que cruza essas fronteiras também, que vai muito mais além, são pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, um carinho muito grande e arrisco dizer amigos também hoje, né, do dia a dia que a gente acaba trocando e sendo referências, né? Então, Alex, seja bem-vindo. Alex Vargas, CEO da Academia I9, educador físico especialista em fisiologia do exercício e MBA em estratégia e inovação. Atuante também na diretoria do CDL em Novo Hamburgo e em ações comunitárias. E um grande pai de família, pai de uma princesa e de um campeão também, né? Seja bem-vindo, Alex. Muito obrigado pela oportunidade. É uma alegria estar aqui no estúdio e relembrando as histórias passadas, né, da própria Voa, o tempo que eu conheço a Voa e as minhas participações aí com o Márcio, que abre esse espaço para que a gente possa dialogar e falar um pouco mais de tudo que a gente vem fazendo. Muito obrigado aí pelo convite. Tamo junto. Eu conheci você no CD, né? No centro de distribuição, assim como o Márcio colocou a família dele à disposição daquele movimento, não é só o homem que foi a família inteira servir, você também fez o mesmo movimento, né? A sua esposa que estava lá cuidando da parte dos remédios, você estava lá com a gente diariamente, então assim, primeiramente gratidão pelo servir, porque eu te conheci na hora dura, na hora da dificuldade, e agora que bom estar nesse momento mais em paz, quando tudo passou, de certa forma. Lógico que muitas pessoas que ainda estão se reerguendo, mas é uma honra poder estar aqui no momento só para falar da sua história, porque eu acho que assim, a gente olha aí 9, vê aquela imponência toda, todo mundo fala, nossa, que legal, mas ninguém sabe qual que é a história por trás. Você estava contando um pouco aqui nos bastidores, as dificuldades, você veio de uma infância assim, de muita luta, então conta um pouquinho dessa sua trajetória até a I9, assim, como foi que surgiu essa veia empreendedora em você, que você não tinha essa referência em casa, vamos dizer. Verdade. Eu venho de uma família de Novo Hamburgo, de sapateiros, né? Minha mãe costureira e meu pai montador de calçados. Então, uma profissão que já está desaparecendo. E de muita luta, eu sou filho único, né? Eu ouvi durante muitos anos a minha mãe falando que a única maneira de vencer na vida era estudando,
Era estudar, estudar, estudar. Como toda criança e adolescente normal, assim, que eu falo, sempre teve as suas dificuldades com a escola, quero brincar, não quero estudar e tal, tal. E ela ali, pulso firme, não, tu tem que ir. Tabuada, lembro, fazia decorar a tabuada. Mas essa questão empreendedora, Toco, eu nunca tive. Eu não consigo analisar lá na minha infância, como a gente vê hoje, alguns jovens, né, já desde sempre. Eu tinha uma ideia de que eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que trabalhar e eu precisava me envolver nisso para viver. Só que o que é legal, assim, hoje eu consigo avaliar e fazer uma retrospectiva, é de que eu sempre busquei me espelhar em pessoas legais. E hoje é comum nos treinamentos, ande com as pessoas que tu gostaria de ser. Então naquela época eu nem não se conhecia nisso e sem querer eu fazia, né? Quando eu estava nas rodas de conversa com meu pai ou com a minha mãe, eu lembro que as pessoas diziam, nossa, como ele é quieto, ele fica só ouvindo as conversas. E hoje eu entendo que eu buscava aprender com aquilo. Ouvindo assim, um empresário, um gerente. Existia um banco aqui na cidade que quando começou a se falar, imagina, agora, antes tu podia trabalhar com 12 anos de idade, né? E eu passava na frente daquele banco, eu pensava, eu vou trabalhar neste banco. E um dia eu entrei no banco, tava no centro, entrei no banco e disse, como é que eu faço para trabalhar aqui? E eles me apresentaram uma pessoa, não tenho nem ideia quem era, mas era uma pessoa que talvez respondesse, numa sala. E aí ela perguntou assim, um senhor, tu tem experiência? Eu disse, só em ajudar em casa. Então busca mais experiência que talvez um dia tu pode trabalhar aqui. Esse banco não existe mais, né? Era um banco acho que era uma pequena filial era Fininvest o nome do banco, mesmo que fosse hoje. E aí voltava pra minha casa e tinha assim, eu vou ser alguém. Eu sempre fui muito introspectivo, muito pensativo. Situações como essa que nós estamos vivendo hoje, eu aprendi a fazer, né? Tu vai ver na história da própria Inove Academia nos 20 anos, tanto eu quanto o meu sócio, nós aparecemos pouco. A gente nunca buscou protagonismo de nada, mesmo sendo cobrado pelos especialistas. Você tem que mostrar cara, a Inove é vocês e tal. A gente sempre ficou com um pouco um pé atrás, assim, né? Tem aquela história lá da pata e da galinha, né? Galinha coloca um ovinho bem pequenininho e a pata, um ovão grande, nutritivo, ela sai bem quietinha. A gente sempre foi mais pata do que galinha. Mas hoje eu entendo que a gente deveria ser mais galinha colocando o ovo de pata, sabe? Porque o que a gente fez e o que a gente buscou nesses anos todos de academia foi realmente fazer algo diferente. E foi construído durante a minha infância. As dificuldades, poucos sabem, mas eu sou técnico em decoração, né? Então, tem uma Utilizou veia... isso na Inove? Você Muito. O layout lá, você gosta de mexer nisso? Muito. Eu brinco com os negócios. Tem uma coisa que a gente aprendeu, que assim, às vezes tu não tem dinheiro para trocar a ambientação da tua casa, mas tu pode trocar os móveis de lugar. Já é outro ambiente. Total. Coloquei essa mesa para lá. Tem algumas evoluções que acontecem. E a gente, nesses anos todos, tem feito isso. Inclusive agora, recentemente, nós fizemos isso. Então, eu monto um layout, hoje o mais fácil, faço no computador, mas antes eu fazia uma planta baixa, desenhava os aparelhos e ficava com o dedo trocando de lugar, vendo como ia ficar melhor. E aí daí a gente ia pra prática, porque carregar uma máquina pesada não é assim, não é trocar uma cadeira de lugar. Sim. Mas a Sabia gente... dessa aqui? Essa Sabia desse talento? Essa eu sabia. É só nesse tipo de conversa. Só no detalhe, né? Só no detalhe. Eu nunca imaginei, cara, que você teria essa... Cara, esse dom, é um dom, né? De visualizar. Eu sou péssimo em visualizar, então eu admiro. E tem uma coisa bacana, assim, que nesses anos todos que eu sou casado com a Jana, nós mudamos já 8 vezes de endereço. Uau, e o pessoal fala assim, tua mulher deve amar, ou pra ela aguentar isso. Não, ela detesta, mas ela me apoia.
Porque uma coisa que eu aprendi também, eu nunca faço nada pra minha família que não possa ser pra melhor. Sabe? Família e você, né? Que nem ela. Mas enfim, É. Toco. Toma água lá e deixa eu aproveitar o gancho aqui que a gente vai falar nesse tema ainda. Vamos trazer mais água porque a gente quer saber um pouco desse tema família, desse tema... Essa última frase impacta, né? Porque você pegar e pensar sempre em escalar junto com a sua família, e quando a gente faz isso, a gente não coloca a gente na frente, né? É uma coisa muito louca, aí você vai entender que você é pai. Eu falei assim, a diferença de quando você vira pai é que você tem uma pessoa na sua vida que você não precisa pensar um segundo para dar sua vida por ela. Você fala assim, Daniel, vai embora desse planeta, você sofreu, opa, você não tem uma fração de segundo pra você entregar sua vida para sua família. Eu acho que isso que é a coisa mais bonita, né, de você ter filhos, no caso, né? Mas tem um detalhe que precisa ser dito agora, na verdade. A gente não se conhece há muito tempo, eu e o Alex. E eu tive a oportunidade de falar isso recentemente, e o Alex tem alguns comportamentos, alguns sinais que chamam muito a atenção. Chamam muita atenção. Em especial para mim, porque tem coisas que são inegociáveis. E o Alex tem valores que estão tão claros, tão nítidos, que são inegociáveis para ele. Isso, né, Alex? E é uma coisa muito legal que o Alex tem um princípio que eu acredito muito na minha vida, que é a coerência ética. E não só nos negócios, na vida pessoal também, na vida espiritual também. Então ele tem uma harmonia, um equilíbrio muito legal, muito bonito. E daí a gente queria saber de ti, Alex, como é que foi esse ponto de inflexão para os negócios, para essa vida no qual tu busca esse equilíbrio que eu já percebo que é muito admirável, assim, e exemplar. Acho que tem uma coisa importante, assim, que eu tive durante a minha jornada, grandes mestres, né? E eu sou grato a Deus por cada um deles. Começando pelo meu avô, né? De que foi um homem simples, mas muito inteligente. Assim, tem coisas que eu lembro, eu fiquei até os meus 6 anos, ele cuidava de mim. E esses 6 anos de imersão com ele, tem coisas que eu lembro até hoje. Aquela coisa de criança foi plantada, assim. Sementinhas para a vida, né? Tem um caso que eu gosto de relembrar, inclusive para os meus filhos. Meu avô, ele se aposentou muito cedo e ele tinha muitos amigos. E eu ficava com ele, com a minha avó, e ele me levava junto, pela mão. E um dia eu fui visitar um amigo dele que tinha um neto, da mesma idade que a minha, o Ayrton. Nunca vou esquecer disso. E brincando de carrinho, eu não tinha nenhum carrinho de ferro, hoje os Hot Wheels, mas outro era... Brincando, daqui a pouco eu volto pra casa, longe, mais longe, penso em a pé. Chego em casa, daqui a pouco eu tô brincando com o carrinho, porque eu botei o carrinho no meu bolso. E aí ele... De quem é esse carrinho? Ele sabia que não era meu. E eu disse, menti, né, pra ele. O Ayrton me deu. Ele te deu. Mas eu não vi. Vamos lá perguntar. Pegou pela mão, silêncio absoluto, aquele silêncio ensurdecedor, até a casa desse amigo dele. E aí, cara, tá claro, né? Tô falando, tô vendo isso acontecer. O Ayrton tá aí, perguntou, chamou o carrinho. Tu deu este carrinho pro Alex? Não, eu emprestei pra ele brincar, mas pra ele levar pra casa? Não, aqui. Então ele só veio te devolver. Meu avô me entregou o carrinho, não falou nada, eu peguei o carrinho. Ayrton, eu chamava ele de Ito, né? Meu amigo Ito. E quando eu voltei pra casa, ele veio me explicando o porquê daquilo. Mas totalmente com calma. Com calma. Que sabedoria, né, cara? Meu avô era fantástico. Porque era uma época que a bordoada cantava, né, numa situação dessa. E a minha mãe conta que quem fazia isso no casal era a minha avó. A minha avó que
batia nos filhos e tal. E o meu avô era aquele de esperar, depois de tudo, abraçava o filho chorando depois de ter apanhado pelo erro e explicava por que ele tinha apanhado. Então, nenhum filho tinha nada contra o pai. Isso é uma coisa que marcou muito. Então, veio de lá. Então, e teve outras questões na escola e tudo, mas teve um momento, Gui, que tu perguntou, que eu acho que é importante, que foi o esporte. Tava na minha boca, eu falei, aonde o esporte entra nessa jornada? Tu imagina assim, eu morava no bairro São José, mais pro canto, assim, e é um bairro de periferia. E a minha mãe, com a inteligência dela da época, disse, eu preciso colocar o Alex no esporte. Que é uma das maneiras que ela viu, depois ela me contou, com mais discernimento, ela entendeu, que era uma maneira de me afastar daquele meio. E aí, me levava para natação, e me levava na escola, todas as escolinhas que tinham, a escola oferecia, eu fazia, até que um dia eu fui descoberto por um técnico de handebol da Sociedade de Ginástica. E aí fez uma oferta, tu não quer ir treinar na ginástica? Fui lá, falei com a minha mãe, assim, assado. Mas aonde é? Na ginástica de Hamburgo Velho? Disse, não, mãe, é lá no centro. Nossa, mas como tu vai ir? Mãe, eu ando por todo Novo Hamburgo sozinho. E foi uma história maravilhosa com a ginástica, foram 9 anos. Ela foi tão importante na minha vida que ela mudou o rumo do meu barco, onde a partir do esporte eu busquei educação física, onde a partir do esporte eu me tornei depois técnico, onde preparador físico, onde eu fui fazer fisiologia do exercício, e eu nunca tive a ideia de ser dono de uma academia. No meio da faculdade, eu já estudava com a minha cunhada, a Cíntia, e com a Patrícia, uma amiga, as duas eram muito amigas, e as duas trabalhavam numa academia aqui no Novo Hamburgo chamada Coliseu. E elas fizeram uma ponte para que eu fizesse o meu estágio lá. Só que olha que louco, agora tu falou cara, minha vida, ela é, e eu não vejo fim para isso. Ela é cheia de emaranhados, de conexões, eu tô fazendo uma coisa, que eu tô fazendo outra. Né? Como eu tinha que trabalhar, e aí eu fui trabalhar onde? Numa empresa alemã, aqui de Novo Hamburgo, chamado J. Morbach. E por que eu consegui lá? Porque eu era alemãozinho. Né? Tipo, não existia outro motivo de eu entrar lá. E eles me perguntaram, tu sabe falar em alemão? Eu disse não, mas eu entendo. E não tinha muito do que entender, porque o seu Johann, o alemão, que eventualmente vinha da Alemanha para cá, ele se comunicava com os funcionários só no xingamento. Então todo mundo já sabia o que ele falava. Uma linguagem universal. Universal. Mas foi uma grande escola de tudo isso, sabe? De que o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja olhando, é o que o meu avô explicou, é o que o esporte me ensinou, a ética com relação ao colega, o fair play, né? De tu ter... Eu lembro que o meu técnico disse assim, eles não são... Por que eles são melhores do que vocês? Ali na quadra todo mundo é igual. Ninguém tem um membro a mais. Todo mundo é igual. O que pode acontecer é de que eles se prepararam mais do que vocês. E aí a gente tem que aprender com isso. E aí isso foi pro trabalho, e lá no trabalho aconteceu uma coisa muito louca. Porque, imagina, eu comecei lá com 17 para 18 anos, com um desejo de muitos jovens da minha época, dirigir. E a J. Morgan me deu essa possibilidade de dirigir, então eu tinha um carro que eu levava material para lá e para cá. E ao mesmo tempo tu tinha essa questão de ser honesto, tu tinha uma planilha, tu tinha que escrever aonde tu foi, qual que é a quilometragem do carro e tudo. Base da confiança. Da confiança. Né? Não tinha controle digital que tem hoje, né? E aí essa questão que tu falou do empreendedorismo, que entrou uma nova página na minha vida que é importante de relatar, de que eu trabalhando de carro na rua, e quem trabalha de carro vai se identificar com isso, tu conhece muitas pessoas no mesmo padrão, seja de moto, de carro, e um dia num posto de gasolina,
tá um carro da Sinoscar abastecendo, eu chego atrás para abastecer. Já conhecia o Silvio, o motorista, de café e tal. E aí o Silvio disse: ô Alex, não quer trocar de emprego? Sai do... Eu dirigi um Gol. Para dirigir Gol, cara, tem uma vaga lá na Sinoscar. Daí eu... Pô, cara, uma vaga na Sinoscar? Pra que é essa vaga, né? E aí fui lá e era uma vaga para cobrador. Imagina, nem isso, cara, não existe há anos. O que era o cobrador? A pessoa fazia um serviço na oficina, fazia uma duplicata, um boleto, não pagava o boleto, eu ia lá na casa dele. Que isso. Tocou. Que trabalho, hein? Tu não pagou. Cara, já fui escorraçado. Mas conta pro Dai o que é a Sinoscar. A Sinoscar hoje é a maior revenda Chevrolet do sul do país, né? Então é uma empresa de 70 e muitos anos e eu tive a grande oportunidade de trabalhar na sala ao lado do fundador. Quantos anos tu ficou na Chevrolet? 9 anos. Por que eu tô perguntando isso? Porque qual é a marca, ou qual é o modelo, qual é a marca do teu carro? O meu carro é Chevrolet. Sabe por que eu tô falando isso? Porque a honra e a lealdade e os valores... Cara, quando eu vi ele com o carro da Chevrolet, eu falei, o Alex, carimbou, entendeu? Cara, não tem outra marca, não tem outro modelo. O respeito e a honra acaba sendo de origem no qual trouxe ele até onde ele está e até onde ele vai chegar, não é? É muito legal isso que tu falou, porque eu já comprei outros carros na Sinoscar de outra marca. E eu não me sinto bem andando. Isso. Eu vendo. Olha que interessante. O valor ele vem se fortalecendo, ele está tão claro e está tão forte e é tão leal que é inegociável que isso tem reflexo nos negócios, na vida, no dia a dia. E ao ponto de estar estampado aí no peito do Alex, né? No mundo de hoje as coisas estão tão comerciais apenas, sem alma, que é raro a gente ver, né? É raro. Anteontem teve o jogador do Fluminense, o Arias, colombiano, ele tá indo pra Inglaterra, ele falou, é um até breve, e se eu voltar pro Brasil, vocês podem ter certeza que vai ser só no Fluminense, porque minha avó lá na Colômbia me ensinou a ter gratidão. Então, e ele falou com uma verdade, ele falou, eu nunca vou jogar em outro clube aqui no Brasil. Eu falei, nossa, e não é média, eu vi que ele tava falando da avó dele, ele tava colocando a ancestralidade dele toda. Tipo assim, eles me ensinaram a honrar a quem me levantou. Eu falei, cara, é o que você fez a vida inteira. Pelo que eu tô vendo, você tem uma coerência nesse tipo de entrega e gratidão, né? Ao ponto de estar estampado, né? Tá no peito ali, Sinoscar, e com maior gratidão e orgulho também tá ali acima, a Voa. E da onde surgiu essa conexão com a Voa? Conta um pouquinho do que é essa conexão com o Márcio, Cara, presidente da Voa. isso é muito louco, tá? Porque o andar da carruagem, teve um episódio na minha vida pessoal, nós perdemos um filho, né? O Vicente, ele nasceu, ficou 4 dias conosco e Deus levou ele. E eu fiquei muito incomodado, porque eu venho de uma família essencialmente católica, né? Toda a minha família era católica. Eu fiz todos os processos, crisma, comunhão, crisma, no meu casamento, tudo certo. E aí quando a gente perdeu o Vicente, eu tive um episódio muito ruim, uma experiência muito ruim, porque quando eu fui até a igreja que eu participava e pedia que fosse encomendar, né, se chama assim, o corpo do meu anjinho, eu recebi uma resposta secretária que o padre não tinha agenda. Aquilo foi muito ruim para mim. E, enfim, isso é um assunto para longo, mas resumo da história, eu quebrei o meu relacionamento com a igreja católica e um casal de amigos, a esposa trabalhava comigo na academia, percebeu aquele sentimento, o que eu estava vivendo, e ela congregava numa igreja evangélica batista, e ela me convidou para ir lá. E olha que louco, e ela me fez diversos convites. E eu sempre neguei. Até um dia que eu aceitei. Fui sozinho num domingo, pela manhã, e sentei na penúltima fileira.
E teve uma coisa naquele ambiente, naquela igreja, que me confortou, me quebrou, que foi a música. E era um espetáculo, assim, era um louvor tão profundo, e cada palavra, eu sou apaixonado por música ao vivo, né? Eu adoro, Também. adoro, assim, aquilo me encanta. Às vezes eu fico num lugar parado, olhando. Às vezes eu tô num lugar, a Jana tá comigo, vamos lá, vamos embora. E aí, tocando lá, quem tocava lá? O Márcio, tecladista. Pode crer, Márcio é tecladista. O Márcio É mesmo, Toca eu um só não sabia, pianão, é de mesmo. teclado. teclado na igreja e tocando. tipo, de dom. Não é de estudar, de dom. E lá comecei a frequentar a igreja e aprender e colocar algumas coisas em prática, coisas que eu já ouvia do meu avô, ouvia dos meus técnicos, ouvia do seu Olívio. E, cara, hoje eu acredito que tem muita coisa que a gente não compreende entre a nossa cabeça e o céu. Esse mundo espiritual, ele age de uma conexão gigantesca. E eu fui me aproximando do altar, eu fui sentando mais próximo, e com isso eu fui participando mais da igreja. E aí tinha um projeto na igreja que eles convidaram empresários para uma reunião. Né? Você já era empresário? Já era empresário, já era dono da academia, já tinha deixado a Sinoscar, já tinha criado a Inove, com o meu primeiro chefe, que é o Renato, lá da Coliseu, que me deu o primeiro emprego na área da educação física, meu primeiro chefe naquela, e foi um grande mestre também, me ensinou muito. Ele me ensinou uma coisa que eu aprendi, que é o seguinte: nunca, quando passar por uma ponte, nunca imploda ela. Porque se tu tiver que voltar, ela tem que estar ali. Bah, pô, ainda. Tipo, mais ou menos o que tu falou do jogador de futebol. Eu quero voltar pra cá, mas pra ele voltar, a ponte tem que estar pronta, linda, limpa, pra te voltar. E essa relação eu tenho com a Sinoscar até hoje. Tipo, quando tu falou do que nós vivemos com as enchentes, a dona da Sinoscar soube que eu estava no projeto, me ligou. Como que eu ajudo? Porque ela já me conhecia da relação, ó. Confiança. Confiança. E aí, O Márcio foi nessa conexão. na reunião estava o Márcio lá, a gente começou a se aproximar. Ele já era Márcio Voa? Grande assim ou ainda não, era... Não. Era o Márcio. Uhum. O Márcio. E, cara, nossa, a gente tem história de anos com ele, né? Eu tenho com ele. E aí, o que aconteceu nesse momento? Se falou em unir esses empresários e se criar um ministério, né? Dentro da igreja evangélica existem os ministérios, né? Então, que era um ministério para estimular ou impulsionar ou valorizar ou, enfim, incubar novos negócios. E casualmente o Márcio foi chamado para ser o presidente deste ministério. E o Alex tem que ser o financeiro. Porque eu tinha essa experiência da Sinoscar. Dentro da Sinoscar eu também trabalhei para o banco GM. Então tinha essa questão de números, de planilhas e tal. E a gente abraçou, a gente ficou junto durante um período neste projeto. Esse projeto ele não ganhou o corpo que nós, como cabeça, ali, imaginávamos, muito mais pelo desentendimento da igreja como um todo, do que seria, né? É comum ainda no Brasil as pessoas olharem um empresário bem-sucedido com um olhar um pouco assim, né? Uhum. Ou com uma dúvida, ou com... Sim, e mais confiança. Exatamente. E aí a coisa foi perdendo o propósito. Até o ponto de uma reunião, eu e ele, eu disse, Márcio, cara, eu tô fora. Eu só esperava tu me falar isso. Então, e aí a gente entregou o projeto. E, cara, entregamos ele redondinho, com as planilhas, com tudo, inclusive dizendo os erros que o próprio projeto criou. As fragilidades pro negócio. E ali a gente começou uma relação muito bacana, onde eu comecei a cuidar da saúde do Márcio.
né? Então, Ele era mais cheinho na época, né? Aonde a fé e os negócios se conectam, Alex? eu nem sei se a palavra certa que é conectam. Hoje, na minha vida, eles não estão separados. Eles são num único bloco. Não existe uma conexão, sabe? Ele não é nenhum sobre o outro. Hoje, o que eu acredito e o que eu venho colocando? Às vezes, pergunto, qual que é a tua religião, né? Às vezes as pessoas me perguntam. E aí eu aprendi que religião é uma forma de separar as pessoas. Porque, se tu é católico, tu não é isso. Cara, eu sou cristão. E quando eu entendi, estudando a Bíblia e lendo ela, de qual que é a minha função como cristão, eu não consigo desconectar as outras coisas, entendeu? Tipo, se eu sou cristão, que é ser um pequeno Cristo aqui na Terra, aonde na passagem de Jesus Cristo por aqui ele quis aproximar e mostrar as coisas e nunca lhe impôs nada, né? Porque ele sempre propõe, ele nunca impõe. Ele sempre deixou as pessoas que seguiam ele tomarem as decisões que quisessem. Ele era muito da liberdade, né? Muito. Totalmente livre-arbítrio Tudo. na veia mesmo. Porque o que acontece? Toda ação tem uma reação. Então ele deixava isso acontecer. Ele podia principalmente quem procurava, né? Tu lê nas escrituras, quando ia alguém lá se aconselhar com ele, ele dava a letra. Faz isso que isso é o certo. O cara fazia, dava certo. Sempre quem desviou disso acabou se dando mal, né? Mas o que é legal? Porque ele também é um Deus de amor. Quando a pessoa se arrependeu e voltou atrás, ele disse, não, vem agora, vamos andar junto. Vou te curar as tuas feridas e tu vai andar junto, tu vai propagar isso para frente. Então, quando eu tive essa experiência de estar tão fragilizado com a questão do nosso filho, e eu fui ensinado, não doutrinado. Porque qual que é a ideia de inteligência, de ensino e de sabedoria? Sabedoria é o que eu faço com isso que eu aprendo. E eu comecei a colocar isso, cara, no dia a dia. Até os meus colaboradores que, por algum momento da jornada, me trouxeram desafios, nem falo mais problemas, eu sou grato. Porque eles me fizeram crescer, evoluir. Isso, algumas pessoas falam isso, mas viver isso é difícil. Uma coisa que a minha mãe dizia é o seguinte, não adianta só falar. Não adianta só falar que eu amo, eu te amo, eu te amo. Cara, e as tuas atitudes não são... E hoje, quando tu lê, quando tu ouve os ensinamentos, eu assim, cara, o que importa são as tuas obras. E aí uma coisa que dessa questão de conexão, eu sempre fiz isso. Lá na Sinoscar, com o esporte, né? Eu tinha uma posição que trabalhava muito isso. Na Fevale, eu ainda sou colaborador da Fevale como professor. Estou licenciado por uma lesão que eu tive. Mas lá eu conectei muita gente. Eu procurei ajudar tudo que estava na minha mão. O que eu penso? Tudo que eu ganhei, eu ganhei. Por que eu vou cobrar por isso? Diferente de tudo que eu trabalhei. Então, eu ganhei uma oportunidade. O seu livro me deu uma oportunidade de aprender. Eu sempre oportunizo, eu sempre procuro trazer. Na Fevale acontecia isso. Cheguei a ter 36 atletas sobre a minha responsabilidade lá, do handebol. Fazendo faculdade, ajudando, precisa de psicólogo, vamos tentar um psicólogo para ti, vamos sempre conectando. E isso talvez de uma forma, sem saber, mas hoje com entendimento, era a minha maneira de servir. Porque às vezes as pessoas entendem que o que é servir, por exemplo, na igreja. Cara, tu pode servir em qualquer lugar que tu estiver. Na tua empresa, na rua, no grupo de amigos. E a gente tem uma ideia, às vezes um pouco deturpada, que o servir é lá fazer só, sei lá, servir o teu prato, ou ficar ali esperando alguém. Não, é tu fazer o melhor com o dom que Deus te deu. E é 24 horas, né? O tempo todo. Porque as pessoas, elas separam muito, né? Igual você tava falando, separam os negócios da espiritualidade. Eu lembro muito, minha família, por exemplo, era uma família na missa, que minha mãe é catequista, né?
Aí em casa é outra coisa. Tipo assim, parece que tem uma postura perante o altar, perante a igreja, e uma postura no dia a dia. Não é uma coisa só. E essa separação, é o que você falou, essa divisão que causa essas aberrações, né? Da pessoa ter muita fé, mas o dia a dia dela ser tão distante daquela fé que ela pratica de domingo, né, à noite. O que eu vou te dizer com isso, e tem tudo a ver com os negócios, é que existe aquela questão do almático, né? Se a gente quisesse fazer só o que só o que o nosso desejo humano, sei lá, cara, tem coisas muito melhores para se fazer do que trabalhar, por exemplo. Mas não é o trabalho, é o resultado que o trabalho te traz que tu busca. Né? E às vezes eu escuto assim nessa nova geração, eu vou só fazer o que eu gosto, mas o que tu gosta? Tu não sabe, tu não tentou nada, tu não teve nenhuma experiência, tu não sabe o que fazer. E aí quando eu trago essa ideia que tu me perguntou, Gui, de onde eles se conectam, cara, onde eles se fundem, é que tu não pode, tu matou, tu viu que eu falei que existe muita coisa que a gente não entende da nossa cabeça até o céu, tu matou, não tem como eu fazer uma coisa sentado ali ouvindo uma pregação, aprendendo, lendo a Bíblia e não fazendo o meu trabalho, não fazendo os meus negócios, não fazendo com a minha família. Eu honro a Deus pela esposa que Ele me deu. Porque Ele me deu, certamente. Nós nos conhecemos na escola, lá no Pasqualini. Agora, mas eu ia te perguntar, mas já está respondendo. Eu falei, mas aonde entra agora a ação da família nessa vida tão intensa que tu tem, né, Alex? Com combinados, organização, como é que cara, funciona isso? Nossa, sem dúvida a Jana é fundamental nisso, né? Ela é uma grande profissional, demais, ela é demais. Inclusive no livro Os Guardiões do Márcio, tem a história do remédio lá, do câncer terminal, que o Márcio recebeu do helicóptero lá do Marçal, e aí ele conectou a Jana e a Jana conseguiu um hospital para receber o paciente que estava sem aquele remédio específico, de um nível de câncer avançado. Uma baita história, assim, né? E aí o que acontece? Ela tentou, imagina eu adolescente, né, e ela lá no Pasqualini e tal, e, cara, eu não queria ficar com ninguém, né, eu quero viver a vida, e ela pressionando até aconteceu, inclusive, olha como o mundo, inclusive na semana passada, nós completamos 28 anos de namoro. Ah, que legal. Sabe qual é a boda de 28? Não tem mesmo. Cada ano tem tudo, né, cada ano tem um. Que legal. Mas o que acontece? Cara, ela fez técnica em enfermagem, ela trabalhou anos em grandes hospitais aí, ela fez educação física, ela fez outras faculdades no período e isso tudo montou a personalidade dela, mas ela serve muito, sabe? Ela se entrega, como aconteceu lá no CD. Cara, tu entrava no departamento de medicamentos... A organização de lá tava sensacional. Nossa, era uma farmácia lá dentro do CD. E é uma responsabilidade, tipo assim, não pode sair nada daqui, porque o que acontece? Remédio é aquela ideia, é aquela história. Dependendo da quantidade, se torna uma droga, né? Então, pra quem isso, não saía nada pra diz as o ditado, validades, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, a Jana tem essa dedicação, esse dom, né, de cuidar de pessoas e aí Deus colocou ela na minha vida. E é tão interessante que ela entende, imagina, ela aceitou todas as mudanças, as minhas trocas de trabalho, de sair de... Tu imagina o seguinte, cara, a academia tem 20 anos. Então, antes da academia eu ainda trabalhei um período de mais ou menos 1 ano e meio para a Ford do Brasil. A Ford comprou meu passe e eu trabalhei ali. E aí entra aquela questão, Gui, que tu falou de honrar. Tu sabe, tu ir trabalhar num lugar bom, mas tu não fazer parte daquele lugar. Eu ia trabalhar para a Ford, eles me questionavam coisas que eu fazia na GM e internamente eu sabia que eles compraram o meu passe para saber aquilo, mas eu não ficava confortável em compartilhar. Porque isso eu construí lá com eles, é deles essa informação. A ponto de eu ganhava super bem. Vamos pensar assim, ó, há 23 anos atrás, eu ganhava o equivalente
a dinheiro de hoje a mais ou menos 15 a 16 salários mínimos. De hoje, mais há 23 anos atrás. Ganhava muito dinheiro. Porque eu dava muito resultado. Isso é uma coisa que as pessoas hoje não entendem, né? Todo mundo pode ganhar dinheiro. E isso a Bíblia também ensina. Tu colhe o que tu plantou. Eu não posso colher arroz se a minha semeadura foi toda de feijão. E as pessoas não entendem isso no mundo dos negócios. Pô, mas aquele cara, pô, olha, voa. Mas para um pouquinho, qual a história do cara? Quantos dias de frio e de chuva ele subiu numa torre para consertar uma internet a rádio? Ah, não, mas olha agora. Não existe uma construção sem uma base. Tudo um processo. E tem, assim, eu não vou entrar em aspectos políticos, mas existe hoje uma propaganda de demonização dos empresários, né? Como se fossem homens maus, exploradores de trabalhadores. E você, contando essa história, tantas histórias que a gente vê dessa época que você viveu, de grandes empresários que ensinavam muito os funcionários, e esse funcionário pegava o eureka e fazia. Então, assim, todo lugar você tem oportunidade, né? Só que as pessoas hoje, elas ficam olhando assim, eu vou ficar essa vida, a vida inteira aqui com esse salário e tá me explorando. Não olha as oportunidades que tem por trás, né? Pescar a oportunidade de estar perto de uma grande mente, de um grande empresário, né? O que acontece assim, ó?